Bom, pessoal, olá a todos. Então vamos continuar a aula, tá? E agora nós vamos falar de mudanças climáticas, tá? Então é um assunto ainda muito debatido, né? Controverso, mas aí a gente vê dia a dia mais e mais artigos em revistas indexadas, né, internacionais, publicando cada vez mais evidências de que isso realmente está acontecendo, não é? Então está ficando cada vez mais difícil refutar que o homem tem sido o responsável pelo aumento aí da temperatura global desde a era industrial, tá? Então vamos lá. Introdução, né? Então, ações do homem basicamente estão mudando o clima do planeta, né? Então, o que fazer? Primeira coisa, a gente precisa entender o problema, né? Depois, planejar e agir para mitigá-lo, tá? O IPCC, né, o Intergovernmental Panel of Climate Change, eles se reúnem periodicamente e lançam, né, relatórios, eles publicam relatórios com evidências aí científicas das mudanças climáticas, né? Não são só eles, né? Inclusive a NASA pesquisa sobre isso já faz um bom tempo, né? Dentre outras agências internacionais, e cada vez mais está se mostrando evidente esse problema, né? Então a questão é, você tem a radiação solar, né, que ela atravessa a atmosfera, a maior parte é absorvida pela superfície terrestre, né, aquecendo o planeta, só que boa parte também ela é refletida e ela normalmente volta para o espaço, tá? Agora, com os gases de efeito estufa, o que acontece é que ao invés de ir embora, boa parte dessa radiação solar retorna para o planeta, né? Ou seja, aumentando aí a temperatura global, tá certo? Então, a gente vai aqui na aula de hoje, né, comentar, mostrar algumas evidências e pensar e discutir aí ações aí para a gente mitigar, tá certo? Bom, a temperatura cresceu aproximadamente 1 grau Celsius no mundo desde 1860, né? A comunidade científica estima que um aumento adicional de 2 graus Celsius formaria um ponto de inflexão, né? O Acordo de Paris tem como meta limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius até 2100. Então foi o Acordo de Paris aí que foi feito, né? Então limitando aí esse aquecimento global. Mais recentemente nós tivemos aí a reunião em Glasgow também, né? Que mais uma vez mostrou a evidência aí, a necessidade de mitigação das mudanças climáticas, né? Mitigação dos gases de efeito estufa. Então, os cientistas prestam atenção na temperatura média do ar da superfície, né? Média do nível do mar e cobertura de neve. Então, são algumas variáveis aí que os cientistas estão monitorando e comparando, né? Então, teve um relatório aí, o 5 do IPCC, né? O Assessment Report, que aqui a gente vai detalhar um pouco na aula de hoje. Então, eles detalham alguns pontos aí, né? Então, recentemente, eles até lançaram agora mais um relatório mais atual, né? Mas aí nós vamos falar hoje mais voltado nesse AR5, tá? Então, dióxido de carbono, né? O CO2 é o principal causador produzido através de queima de combustíveis fósseis, resíduos sólidos e árvores, né? Então, você tem essa queima, você tem a emissão aí desse CO2. O metano também é um gás muito, muito prejudicial, inclusive ele é aproximadamente 23 vezes mais nocivo do que o próprio CO2, né? Obviamente a quantidade dele emitido na atmosfera é bem menor, né? Mas ele é bem danoso. Então aí nós temos rebanhos bovinos e caprinos e decaimento de resíduos orgânicos em aterros, né? Como principais emissores aí. O óxido nitroso, N2O, também é um gás de efeito estufa, queima de combustíveis fósseis e resíduos sólidos, né? E por fim o ozônio, também você tem o efeito que a gente chama de smog fotoquímico, né? Também, que ele também é prejudicial, inclusive, com relação a gases de efeito local, também é prejudicial para a saúde no local em que ele está, né? Não só em termos globais, mas em termos locais também é um gás complicado. Bom, a influência humana na mudança do clima é clara, né? Então, os estudos mostram acima de 95% de nível de confiança. Né? E as emissões antropogênicas recentes de gases de efeito estufa são as maiores da história.
o aquecimento global é evidente, né? E desde a década de 50, muitas mudanças observadas não têm precedentes em milênios, né? Então a gente vai ver aí, nos próximos slides, a gente vai identificar alguns gráficos, né, de medições que vão evidenciar isso daí, né? Então a atmosfera e os oceanos se aqueceram, né? A quantidade de gelo diminuiu e o nível do mar aumentou, tá? Aqui, né, a gente vê aqui né, você vê aqui entre 1850 e 2012, a temperatura média, né, você vê que o aumento claro, né, que a gente tem aí principalmente a partir dos anos 1900, você tem uma clara tendência de subida, né? O interessante é a gente ver aqui, inclusive a partir de 1950, 60, você tem mínimos sempre ascendentes, né? Isso é um sinal aí claro de uma tendência de subida. Então você tem essa evidência aí, uma das evidências, né? O nível do mar, né? A média do nível do mar, a gente vê que aumentou aqui entre 1900 e 2010, né? Aumentou aí aproximadamente 0,15, né? Metros, né? Então é um valor até considerável. Você até recentemente apareceu a foto de um governante, né? De uma ilha aí do Pacífico que se o nível do mar subir muito, a tendência é que o país, que a ilha inteira desapareça, né? Então ele até postou uma foto no local em que antes era seco e agora já está com água, né? Então você tem aí, já começa a observar em alguns locais aí do mundo esse problema. E aqui a gente vê o gelo, né? A questão de a cobertura de gelo, a extensão dessa cobertura de gelo. Então você vê que tem diminuído com o tempo, em termos de milhões de quilômetros quadrados, né? Era 10, aí já está aproximadamente 5, reduziu pela metade. Então veja só, isso é principalmente no Polo Norte, né? No hemisfério norte, então a gente tem aí esse problema. Então isso aí, a tendência é que acabe com toda essa cobertura aí de gelo, né, no futuro. Emissões, né, de gases de efeito estufa antropogênico, né, têm aumentado desde a era pré-industrial, devido ao crescimento econômico e aumento populacional, né? Isso então é a pressão, né? A pressão por mais bens, mais serviços, maior consumo de energia, né? Maior às vezes desmatamento, dependendo do local. Então você tem aí uma pressão, né, clara aí com relação às mudanças do clima, né? Os níveis de concentração de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso não têm precedentes nos últimos 800 mil anos, né? Então você tem aí, feito nas medições que foram feitas, né? Você tem identificado isso. A NASA, por exemplo, tem um estudo que mostra isso, né? Então as concentrações médias globais de gases de efeito estufa têm aí aumentado. Então a gente vê aqui de 1750 aí até 2012 mais ou menos. Então veja a tendência de subida do NO2, né? Do CH4, metano e o gás carbônico, né? Aqui em termos de partes por milhão, o gás carbônico, CH4 e N2O em partes por bilhão. Tá? Então a gente vê um claro aumento, né? Então aqui a questão dos 800 mil anos que a gente comentou ali, você tem a medição de concentração de CO2 em partes por milhões nos últimos 800 mil anos. Agora, como que é feito isso? É feito medições em corais, núcleos de gelo, depósitos de mármore e anéis de árvores. É feito estudo, né, com perfil, e é feita toda uma correlação aí com os níveis de CO2 da atmosfera. Então eles conseguem identificar, inclusive, anos em que teve maior atividade vulcânica, dentre outros fatores. Então veja aqui, de 800 mil anos para cá. Então olha só, principalmente a partir de 1950 já ultrapassou aqui o maior nível, né, que foi aí há 320 mil anos atrás, ultrapassou e simplesmente está numa subida abrupta, né? Veja lá o nível que está, né? Então realmente é preocupante com esse aumento aí. Então aí se mostra mais uma vez evidente que é o homem que está realizando isso, né? São emissões antropogênicas aí.
Então, emissões antropogênicas globais de gases de efeito estufa. Então, você tem aí em gigatoneladas de CO2, você tem... aí fica claro, né? Se a gente está queimando combustível, está queimando floresta, você está emitindo gases de efeito estufa. Então, a concentração dele na atmosfera aumenta. E existe uma correlação fortíssima disso com o aumento da temperatura global, né? Então, vem se tornando cada vez mais irrefutável aí essa questão das mudanças climáticas, né? Então a gente vai, aqui sobe em combustíveis fósseis, né, e cimentos e flaring, então você vê o aumento grande aí das emissões aí nos últimos 100, 150 anos, tá? Floresta também, e uso de terra, você tem que, é esse marrom aqui. Então veja que o total tem aumentado e obviamente a concentração na atmosfera aumenta, né, evidentemente. Bom, mudança da temperatura da superfície global, relativa às temperaturas médias de 1951 e 1980. Então foram feitas medições, né? Então veja, você tem aqui de 1980 a 2020, né? Você tem esse aumento da temperatura aí de zero, né? No início teve uma queda, né? Por efeitos normais do clima, e depois você aqui, a partir de 1910, claramente é uma tendência de subida, de aumento da temperatura média da superfície global. Então veja que a gente chegou aí no 1 grau de aumento, né, da temperatura desde a era pré-industrial, que é muito preocupante. Então estima-se que se a gente chegar a 2 graus, você vai chegar num ponto irreversível e os danos serão irreversíveis, né? Não vai ter como a gente mais remediar, né? Então é necessário que ações urgentes para mitigação dessas emissões. Então são ações conjuntas, né? Que são necessárias, né? Então é muito importante que as nações, principalmente as nações desenvolvidas, que são as maiores emissoras, tenham isso bem claro de estabelecer metas mais agressivas aí, né? Através de inserção de fontes renováveis, melhoria da eficiência energética, né, diminuição que é a diminuição do consumo de energia por unidade de serviço desejado, né? Então, mitigação também das queimadas, dentre outros aspectos aí. Bom, mudança do nível do mar. Então a gente vê aqui, você tem aí 100 milímetros entre 1994 aí até 2020, né? Você tem aí um aumento do nível do mar, né? Olha só que é considerável, né, gente? São 100 milímetros, né? Então não é desprezível, não é isso? E aí se a gente pensar que em 25 anos isso aconteceu, né? Principalmente pelo derretimento de mantos de gelo, né, da Antártida e Groenlândia, e expansão da água devido ao aumento da temperatura, porque se você aumenta a temperatura global, você tem uma pequena expansão, ainda que pequena, o oceano é muito grande, você tem uma pequena expansão da água. Então já começa a ter problemas, né? Então são a NASA que realizou aí esse estudo. Então vejam, cada vez mais evidências, né, que a gente está mostrando aí. Aqui, isso é bem assustador, né? Que a gente vê o mínimo do gelo do Ártico, que são medições em setembro, né? Que é o período em que você tem a menor cobertura de gelo. Então, você medindo aí desde 1980, você tinha 7 milhões de quilômetros quadrados. Veja só, atualmente a gente está em 4, né? Veja, a tendência é que isso acabe, né? Se a gente continuar assim. E isso é previsto, né? Que a gente não tenha mais essa cobertura de gelo aí no futuro, tá certo? Então, né, o tipo de severidade dos impactos das mudanças do clima e eventos extremos emergem do risco que depende não apenas dos perigos relacionados ao clima, mas também na exposição e vulnerabilidade dos humanos e sistemas naturais, tá? Então, experiências de adaptação e mitigação estão se acumulando no mundo, mesmo enquanto as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa continuam a aumentar. Então veja, por mais que estejamos fazendo esforços, né, para mitigação de gases de efeito estufa com as fontes renováveis, etc., a gente viu, né, na primeira aula aí nossa que realmente os combustíveis fósseis ainda estão dominando a matriz energética mundial e as renováveis estão tendo uma penetração, né, mas não é tão agressiva assim. Nada que a gente consiga deslocar aí de forma mais contundente os combustíveis fósseis, principalmente carvão
e derivados de petróleo, tá? Aqui uma ressalva, né? O único combustível aí que a gente fóssil que não emite gases de efeito estufa é a energia nuclear, né? Que você não tem essas emissões, você tem outros problemas associados, mas em termos de emissões de gases de efeito estufa, ela é benéfica também, tá certo? Então, é necessário que ações mais contundentes, mais agressivas, né? Não adianta a gente ficar nesse ritmo porque o barco está afundando, né? Opa, desculpa. Peraí, caiu aqui. Então, né, aqui para a gente discutir, né, acho que é importante essa discussão, da aula de hoje como um todo, né, principalmente, né, existem alguns bens que o mercado não consegue prover adequadamente, né, ar limpo, segurança nacional, no caso das mudanças climáticas aí, é justamente manter a temperatura do clima, a temperatura global constante, né, então isso é função do governo, né, então, dos governos. Eu diria até que quando a gente fala em efeitos aí globais, né, é função do Estado, né? Pode sair governo, acho que deveria ter uma agenda de Estado, e não só no Brasil, mas em todos os países aí poluidores, para que tenhamos ações mais contundentes aí na mitigação de gases de efeito estufa. Gente, é preciso uma mobilização da sociedade, é preciso priorizar esse tipo de ação, né? Porque normalmente o que a gente vê quando a gente tem alguma crise econômica, etc., as ações de clima elas são esquecidas, né? Outro problema também, você tem às vezes escassez de energia em países como a China, por exemplo. Então você vê lá a projeção de novas usinas a carvão é muito grande, né? Então isso não só a China, né? Que a China é o que tem mais, é o maior emissor aí do mundo, né? Seguido pelos Estados Unidos. Então a gente fala desses dois países aí um pouco mais, né, um pouco mais de detalhe, porque são os maiores emissores. Então é necessário ações, né, mais contundentes, evitar novas usinas termoelétricas a carvão já é um grande começo. Então é necessário isso, né? Então a política bem planejada é a chave para a alocação eficiente de recursos, visando melhorar o bem-estar da sociedade. Então, falando da aula de hoje, que a gente falou na outra parte lá de bens públicos, né, a tragédia do uso comum, e até monopólio natural na outra aula, né? Então, a gente considera que isso é o pesadelo dos economistas, porque você não tem um mercado um mercado bem estabelecido e que funciona de acordo com a lei da oferta e procura. Você precisa sim dos governos, do Estado, né, participando através da regulamentação, através de leis e regulamentos, né, para que problemas sejam mitigados, né? E o grande problema das mudanças do clima é que é o efeito global. Então é muito difícil você coordenar ações e você ter efetivamente alguma punição, né, para países que não atingem as metas, né? Então muito dificilmente algum país vai assinar algum documento que ele vai ser punido caso não consiga atingir determinada meta, né? Então esse também é um problema. Então você acaba dependendo de acordos voluntários, né, do voluntarismo dos países, para que a gente consiga aí a mitigação das mudanças do clima. E nem sempre isso é bem sucedido, né? A gente sabe que é importante muitas vezes você ter medidas aí que possam ser mais coercitivas em caso de você não atingir determinado objetivo. É assim na legislação ambiental no Brasil, né? Você tem controle, regulamentação. Se você não seguir, você é multado. Por quê? Porque o ar, o clima, é considerado um bem público, né? É uma atividade de interesse público. Então é importante que o Estado participe de forma ativa e consiga auxiliar aí na mitigação aí desses problemas, tá certo? Bom, então basicamente é isso. Um abraço a todos aí.